Melodbeire, Codependência Nunca Mais, capítulo 19. Uma coisa ou outra. Cuidar de mim mesmo é um trabalho difícil. Não é de admirar que eu tenha fugido dele por tanto tempo. Adictos de drama. Por mais estranho que pareça, problemas podem se tornar viciantes. E muitos de nós, codependentes, nos tornamos adictos de drama, viciados em problema. Se passarmos tempo suficiente convivendo com tristeza, crises e confusões, o medo e o estímulo causado pelos problemas podem se tornar uma experiência emocional confortável. Podemos nos acostumar tanto em associar emoções a problemas e crises que buscamos e permanecemos envolvidos em dramas que não nos dizem respeito. Ou seja, tem um problema ali, eu vou resolver. Aí é quando o codependente tenta dar um de salvador da pátria, né? Porque ele está tão viciado com o problema. É igual aquele computador que é tão cheio de vírus que se você tirar o vírus, o computador para de funcionar. Estar, estar em crise se torna uma situação confortável e nos salva de uma existência monótona. É como se tornar viciado de novelas, com a diferença de que as crises diárias ocorrem na nossa vida e na de amigos e parentes. Depois que nos desligamos emocionalmente e começamos a cuidar da nossa vida, finalmente encontramos serenidade, podemos sentir falta da velha agitação de vez em quando. Estamos tão acostumados com a bagunça e o burburinho que a paz pode parecer, que a paz pode parecer sem graça no começo. Está tão acostumado com o caos quando vem paz que aquele tédio. No entanto, somos capazes de nos adaptar, conforme damos andamento à nossa vida, determinando objetivos, encontrando coisas que não nos interessam, a paz vai se tornando confortável, mais que o caos. Não vamos mais desejar nem precisar da tristeza empolgada. Expectativas. Expectativas podem ser um assunto confuso. A maioria de nós tem expectativas. A certo nível de consciência, imaginamos como as coisas deveriam acontecer ou como desejamos que as pessoas se comportem. Contudo, é melhor não criar expectativa. É melhor evitar forçar os outros a atendê-las ou tentar controlar o resultado de acontecimentos, já que esse tipo de atitude costuma causar problemas além de ser inútil. Então, o que fazer com as nossas expectativas? Algumas pessoas almejam se livrar de todas elas e viver o presente. Isso é admirável, mas acho que a melhor solução é se responsabilizar pelas próprias expectativas. Coloque-as em foco, analise-as, fale sobre elas, converse sobre as pessoas envolvidas, descubra se elas possuem expectativas semelhantes e se são realistas. Por exemplo, esperar um comportamento saudável de pessoas doentes é inútil. Então desapegue-se. Veja no que vai dar, deixe que as coisas aconteçam, sem forçar a barra. Se somos constantemente decepcionados, talvez haja um problema, seja com nós mesmos, seja com outra pessoa ou uma situação. Nós podemos ter expectativas em certos momentos. Elas são dicas reais sobre o que desejamos, precisamos, esperamos e tememos. Nós temos o direito de esperar coisas boas e um comportamento adequado e provavelmente receberemos mais disso se esperarmos de forma consciente. Se tivermos expectativas, também vamos perceber quando elas não estão sendo atendidas. Precisamos entender, porém, que elas não passam de expectativas, que pertencem a nós e nem sempre estamos no comando. Como um participante do AL Anon disse, expectativas são ressentimentos esperando ganhar forma. Certifique-se de que suas expectativas sejam realistas. Não deixe que elas interfiram na realidade nem estrague as coisas boas que estão acontecendo. Porque às vezes na sua vida está acontecendo coisas boas, só que você não consegue reparar, porque você está naquela expectativa que algo vai acontecer. Poxa, quando isso acontecer, aí que eu vou ficar naquela tranquilidade, que eu vou ser feliz e blá blá blá. Mas a verdade, o que acontece é que quando você fica muito focado na expectativa, você automaticamente esquece o presente e perde as coisas boas que estão acontecendo, né? Você perde de desfrutar da paisagem à sua volta. Medo de intimidade. Para alguns de nós, o medo de intimidade é mais forte que o desejo por ela. Parece mais seguro ficarmos sozinhos ou em relações nas quais temos um envolvimento não emocional, do que demonstrar vulnerabilidade, proximidade e carinho. Entendo isso.
Apesar das necessidades e dos desejos que permanecem insaciados quando não amamos, essa pode parecer a opção mais segura, não se envolver, não amar, não chegar ao ponto de se mostrar vulnerável, porque aí ninguém pode machucar a gente. No livro da Joyce Meyer, A Raiz de Rejeição, fala sobre isso. Que nós construímos muros quando nós temos traumas, feridas, porque assim a gente pensa, eu construo esse muro, logicamente que é inconsciente. Eu construo esse muro aqui, logo as pessoas não vão poder acessar-me. Não queremos ficar presos em relações que não funcionam, nem ser emocionalmente sinceros e lidar com as possíveis rejeições que acompanham esse processo. Não queremos ser abandonados pelas pessoas, não queremos arriscar, então não nos obrigamos a passar pelo desconforto de começar um relacionamento. Quando não nos aproximamos das pessoas, pelo menos sabemos o que esperar. Nada. A negação dos sentimentos amorosos nos protege da ansiedade causada por amar. O amor e a proximidade costumam trazer uma sensação de perda, de controle. Eles desafiam nossos medos mais profundos sobre quem somos e se podemos ser autênticos e sobre quem os outros são e se eles são bons o suficiente. Amor e proximidade. Envolver-se com pessoas são os maiores riscos que alguém pode correr. Relacionamentos exigem sinceridade, espontaneidade, vulnerabilidade, confiança, responsabilidade e aceitação de nós mesmos e dos outros. Muito trabalho. O amor traz alegria e carinho, mas também exige que estejamos dispostos a sentir mágoa e rejeição de vez em quando. Nós fugimos da intimidade por muitos motivos. Alguns de nós podemos nunca ter aprendido a iniciar relacionamentos e desenvolver intimidade com um parceiro ou parceira. Intimidade não era algo seguro, ensinado ou algo permitido em nossa família. Para muitas pessoas, cuidar dos outros e abusar de substâncias substituíram a intimidade. Porque pelo menos eu estou me lascando ali sozinho, não vou precisar ser vulnerável com ninguém, nem dar abertura para ninguém. Então eu me entalo aqui com esse vício ou com essa minha obsessão por outra pessoa e pronto, e tiro eu do foco. Arrisque-se. Podemos confiar em nós mesmos, encarar o desconforto e a incerteza de iniciar relacionamentos e encontrar pessoas em quem confiamos. Podemos nos abrir, ser sinceros e autênticos. E até lidar com mágoas e rejeições de vez em quando. Podemos amar sem nos perder nem abrir mão dos nossos limites. Podemos amar e pensar ao mesmo tempo, porque estamos aprendendo a confiar em nós mesmos e também aprender quando é seguro confiar nos outros. Responsabilidade financeira. Nenhuma das opções... sim. A Elifac fala o seguinte, né, que quando você é codependente, você até financeiramente você anda em dois extremos. Ou você depende da outra pessoa para tudo, para ter sempre a pessoa ali perto de você, ou você é aquela pessoa que banca o outro em tudo para que você tenha o outro também sob controle, né? E o outro, de certa forma, esteja sempre precisando de você. Mas nenhuma das opções é melhor que a outra. Cada pessoa deve ser responsável pelo próprio dinheiro e também por todo o restante. Quando assumimos a responsabilidade financeira, significa que entendemos quais são as nossas obrigações. Também significa permitir e até insistir que outras pessoas sejam financeiramente responsáveis por si mesmas. Isso inclui analisar todos os gastos e decidir quais tarefas pertencem a cada pessoa, que contas precisam ser pagas, quando é preciso pagar impostos, qual quantia deve durar, por quanto tempo, estamos ganhando mais ou menos do que precisamos, nós nos sentimos financeiramente responsáveis por nós mesmos. As pessoas ao nosso redor assumiram a responsabilidade pelo próprio dinheiro ou estamos fazendo isso por elas? Cuidar de dinheiro faz parte da vida. Ganhar o que será destinado ao próprio sustento, pagar contas e se sentir financeiramente responsável também é uma forma de autocuidado. Ser financeiramente dependente de alguém pode ser um gatilho para a dependência emocional e financeira. Tornar-se financeiramente responsável por si mesmo, seja lá como isso for conquistado, pode ser um gatilho para a subdependência. Perdão. Transtornos compulsivos distorcem muitas coisas boas, até mesmo o princípio do perdão. Nós repetidamente perdoamos as mesmas pessoas pelas mesmas coisas. Escutamos promessas, acreditamos em mentiras e tentamos perdoar um pouco mais. Até que chegamos ao ponto em que não conseguimos perdoar. Alguns de nós podemos não querer fazer isso, porque o perdão nos deixa vulneráveis a outras mágoas e não aguentamos mais sofrer. O perdão se volta contra nós e
e se torna uma experiência dolorosa. Então nos sentimos culpados porque alguém pergunta: por que você não pode simplesmente perdoar e esquecer isso? É comum que pessoas que não, é comum que pessoas que não entendam nada do mundo dos transtornos compulsivos façam esse tipo de questionamento. Rapaz, perdoe e siga em frente. Para muitos de nós, o problema não é esquecer. Perdoar e esquecer alimentam a nossa negação. Nós precisamos pensar, lembrar, entender, entender e tomar boas decisões acerca daquilo que estamos perdoando. O que pode ser esquecido e o que continua sendo um problema. E perdoar alguém não significa que precisamos deixar que a pessoa continue nos magoando. Um alcoólico não precisa de perdão, ele precisa de tratamento. Nós não precisamos perdoar o alcoólico, pelo menos não no começo. O que precisamos é dar um passo para trás para que ele não continue pisando em nós. Porque o codependente, coitado, ele fica naquela: não, eu tenho que perdoar e seguir e acreditar no bem da outra pessoa. Às vezes, o que você tem que fazer, codependente, é dar um passo para trás, dar um beijo, ó, e se retirar. Ah, mas eu moro com essa pessoa. Se retire da posição de salvador. Porque você não é. Aí, no final das contas, você não está nem salvando a pessoa e nem a si mesmo. O perdão é muito associado à aceitação ou ao processo de luto. Não podemos perdoar alguém por fazer algo se não aceitamos completamente o que essa pessoa fez. Não adianta perdoar um alcoólico que teve uma crise se não aceitamos que ele sofre de alcoolismo. No meio tempo, né, que você estiver nesse processo de perdoar as outras pessoas e analisar o que elas fizeram, não se esqueça de perdoar a si mesmo. Se perdoar por ter sido tão trouxa, se perdoar por ter sido tão idiota, se perdoar por ter permitido que as outras pessoas passassem por cima de você, se perdoar por você ter sido rude com você mesmo, e por aí vai. A síndrome de sapo. Se não lidarmos com nossas características codependentes, é provável que continuemos sem sentir atração e beijando os sapos. Mesmo quando lidamos com nossas características de codependência, com todos esses problemas que o livro todo está falando, ainda é possível gostarmos de sapos. Mas podemos aprender a não pular no lago deles, no lago com eles. Diversão. É quase impossível se divertir quando estamos sobrecarregados com emoções reprimidas, morrendo de preocupação com outra pessoa, saturados de culpa e desespero, rigidamente controlando a nós mesmos ou a outra pessoa, ou preocupados com a opinião alheia sobre nós. No entanto, a maioria das pessoas não pensa em nós. Elas estão preocupadas com si mesmas e com o que pensamos delas. Nós, codependentes, precisamos aprender a nos soltar e aproveitar a vida. Fazer planos e se divertir é uma parte importante do autocuidado. É algo que nos ajuda a conservar a saúde, trabalhar melhor e que traz equilíbrio para a vida. Nós merecemos nos divertir. A diversão é uma parte normal de estar vivo. Diversão é reservar um tempo para comemorar a vida. Reserve um tempo na sua rotina para se divertir. Aprenda a reconhecer quando você precisa se soltar e que tipo de coisas gosta de fazer. Se necessário, transforme aprender a me divertir em um objetivo urgente. Comece fazendo coisas apenas para si mesmo, apenas porque você quer. Pode ser desconfortável no começo, mas depois de um tempo as coisas vão melhorar, vão se tornar divertidas. Solte-se e aproveite a vida. Podemos encontrar coisas das quais gostamos de fazer e nos permitir apreciá-las. Podemos aprender a relaxar e gostar das nossas tarefas diárias, não apenas atividades recreativas. O martírio pode interferir no nosso bem-estar por muito tempo, mesmo depois de os dependentes químicos saírem da nossa vida. O sofrimento pode se transformar em um hábito, mas aproveitar a vida e cuidar de nós também pode. Limites. Estabelecer limites significa dizer: só estou disposto a ver até aqui. É isso que farei ou não por você. É isso que tolerarei ou não de você. Não tolerarei, jamais tolerarei situações abusivas, pessoas que queiram montar em cima de mim. Nós começamos tolerando comportamentos anormais, nocivos e inadequados, nós os codependentes, até nos convencermos de que esses comportamentos são normais e algo de que precisamos. Podemos ficar tão acostumados com absurdos verbais e tratamentos desrespeitosos que nem reconhecemos quando essas coisas acontecem. No fundo, porém, nós sabemos. Nosso consciente sabe e deixará isso evidente para nós, se pararmos para escutar.
Precisamos de limites, precisamos determiná-los para nós mesmos e para as outras pessoas e definir o que permitiremos que elas façam com e por nós. É necessário que as pessoas com quem nos relacionamos saibam que temos limites. Isso vai ajudar todo mundo. Não estou dizendo para nos tornarmos tiranos, também sou contra a inflexibilidade absoluta, mas podemos entender os nossos limites. Conforme crescemos e mudamos, podemos querer mudá-los também. E aqui vão algumas dicas. Não permitirei que alguém seja física ou verbalmente abusivo comigo. Não acreditarei nem apoiarei mentiras conscientemente. Não permitirei abuso de substâncias dentro da minha casa. Não permitirei comportamentos criminosos dentro da minha casa. Não resgatarei pessoas de consequências. Não resgatarei pessoas das consequências do próprio abuso de substâncias ou outros comportamentos irresponsáveis. Não financiarei o abuso de substâncias ou comportamentos irresponsáveis de outras pessoas. Não mentirei para proteger você ou a mim mesmo do seu vício. Se você quiser comportar inadequadamente, isso é problema seu, mas não pode fazer isso na minha frente. Alguém vai ter de ir embora, você ou eu. Você pode acabar com sua diversão, com seu dia, com sua vida. Isso é problema seu, mas não permitirei que faça o mesmo comigo. Se você está no nível profundo de codependência, só de você ouvir isso aqui, essas frases, já dá um estequininho em você. Às vezes é necessário determinar limites que se aplicam a um relacionamento específico, como: não vou mais cuidar dos filhos da Alana, porque ela se aproveita de mim. Imponha limites, mas certifique-se de que sejam os seus limites, as coisas que você está cansado, que não aguentam mais, sobre as quais as ameaças podem ser sinais de alguns limites que precisam ser impostos. Elas também podem ser sinais de mudanças que precisam ocorrer no seu interior. Lembre-se, sempre diga o que você quer dizer e queira dizer o que você diz, mas não seja maldoso. Em outras palavras, ele está dizendo aqui o seguinte: estabeleça seus limites e fale com a sua boca aquilo que realmente está no seu coração. Não negocie, não se negocie, porque se você se negociar, depois você vai entrar no processo de auto-martírio. Por que eu falei isso? Por que eu me comprometi com isso? Por que eu disse sim para isso? Aí viva as consequências. As pessoas podem ficar irritadas com a gente por impormos limites, por não conseguirem mais nos usar. Talvez elas nos incentivem a nos sentir culpados para removermos os limites e voltarmos à relação abusiva. Não sinta culpa e nem volte atrás. Podemos manter nossos limites e aplicá-los. Seja consistente. É provável que sejamos testados mais de uma vez quanto a cada limite imposto. As pessoas fazem isso para ver se estamos falando sério, especialmente quando não falamos do passado. Quando você deu uma promessa e falhou. Nós, codependentes, fazemos muitas ameaças vazias, perdemos a credibilidade e depois nos perguntamos por que as pessoas não acreditam em nós. Seja firme enquanto seus limites. Diga uma vez com tranquilidade e em paz. Observe seu nível de tolerância para não se exaltar de forma alguma. Nós não criamos limites para controlar os outros. Eles são a questão de nós nos responsabilizarmos por nós mesmos. Ou seja, se as pessoas estão passando por cima de você, o problema é seu. Mas o outro não deveria fazer isso comigo. Mas só faz porque você deixa. Então o problema é seu. Tenha autorresponsabilidade. Com frequência precisamos determinar limites no tocante aos nossos comportamentos, não apenas aos dos outros. O amor próprio, assim como o amor pelas outras pessoas, e isso inclui nossos filhos, requer disciplina. Existe algum aspecto da sua vida, algum comportamento que precisamos aceitar, enfrentar ou limitar? Limites dão muito trabalho, mas são essenciais e merecem todo o tempo, toda a energia e todos os pensamentos necessários para serem criados e estabelecidos. No fim das contas, acabamos tendo mais tempo e energia por causa deles. Outra coisa que acontece nesse tempo da internet, né? No tempo da urgência, na era da urgência. Às vezes você tem o seu dia lá para cumprir, você tem a sua agenda, mas você não consegue ver uma mensagem no WhatsApp e ignorar, ver uma ligação e ignorar, porque você está tão ocupado servindo as outras pessoas que você vai deixando o seu do lado. Ah, não, porque eu estou me ligando, é uma urgência. Sim, é uma urgência do outro, mas não é uma urgência sua. Isso é você passar a sua vida toda
na urgência de todo mundo, respondendo a todo mundo, porque agora com esse negócio do WhatsApp, né, parece que a pessoa é obrigada a ver a mensagem ali, já chegou a mensagem, já tem que responder. Não, tem momentos em que você vai responder as mensagens, que você vai se comunicar com as pessoas, porque o que acontece? Se você entra nessa cultura da urgência das outras pessoas, você não vai ter mais vida, você não vai finalizar nenhum projeto seu, depois fica frustrado, depois começa a comparar as pessoas, o mundo, o universo, e estabelecer limites. Ele falou, tá ligando, ligando, ligando. No momento você não pode atender. Ah, mas no momento eu tô fazendo nada, só tô relaxando. Mas você merece relaxar. Ou seja, o codependente, ele vive nessa situação de escravidão dos outros, porque ele não se enxerga como que tem valor, né? É complicado. Cuidados físicos. Às vezes, nos estágios interessantes da codependência, negligenciamos nossa saúde, a nossa higiene pessoal. Olhe-se no espelho. Se você não gostar do que encontrar, solucione o problema. Se não conseguir solucionar, pare de se odiar e se aceite. Ah, eu tô gordo. Faça uma dieta. Vá pra academia. Faça uma lipoaspiração. Lipoaspiração, fala. Faça uma lipo. Entre na faca. Faça alguma coisa. Ah, não, mas eu não gosto de mim. Eu não gosto do... porque hoje dá pra resolver tanta coisa, né? Na questão física. Ah, mas eu não gosto. A minha mão é mais curta do que a outra. Não tem como mudar isso. Não tem cirurgia pra isso. Eu acho, né? Aceite, abrace e siga o baile. Ajuda profissional. Precisamos procurar ajuda profissional se estivermos deprimidos e pensando em suicídio, quisermos fazer uma intervenção e confrontar um alcoólico ou outra pessoa com transtornos, estivermos sendo vítimas de abuso físico ou sexual, estivermos abusando físico ou sexualmente de outra pessoa, estivermos passando por problemas com álcool ou outras drogas, não estivermos conseguindo resolver nossos problemas nem sair do lugar por conta própria, acreditarmos por qualquer motivo que seria vantajoso procurar ajuda profissional. Confiança. Podemos confiar em nós mesmos. Podemos confiar em nós mesmos para tomar boas decisões sobre em quem confiar. Muitos de nós tomamos decisões inadequadas sobre confiança. Se prestarmos atenção em nós mesmos e nas mensagens que recebemos do mundo, saberemos em quem confiar, quando confiar e por que confiar em uma pessoa específica. Podemos descobrir que sempre soubemos com quem podemos contar, apenas não estávamos escutando a nós mesmos. Sexo. Temos de parar de nos culpar e de nos odiar. Ah, sim. Antes disso, né, dessa frase aí, ele vai falando que às vezes a pessoa que está numa posição de codependência aceita fazer sexo o tempo todo que a outra pessoa quer porque tem medo que o outro vai embora, tem medo de confrontar. E não é assim, você também tem que falar, olha, hoje eu não estou afim, eu estou com esse problema na cabeça. Porque se você está com uma pessoa que não respeita o seu momento de cansaço, tristeza, de uma hora baixa aí, então você está se relacionando com uma pessoa que tem muitos traços de ser uma pessoa abusiva. Então você precisa sair dessa situação. Temos de parar de nos culpar e nos odiar e nos odiar. Temos de falar a verdade para nós mesmos. Devemos parar de fugir, nos esconder e negar. Com delicadeza, nos questionamos sobre o que estamos sentindo e pensando, e então confiamos nas nossas respostas. Escutamos os outros de forma respeitosa, não abusamos de nós mesmos nem nos punimos. Entendemos que o problema pelo qual estamos passando é uma reação normal ao sistema em que vivemos. É óbvio que estamos passando por esse problema. É uma parte normal do processo. Seria estranho não sentir repulsa, distanciamento, desconfiança e outros sentimentos negativos. Nada está errado com a gente. E nada tem problema com a gente não, viu? Bora viver nossa vida normal. Alguns de nós podemos estar buscando por amor e encontrando sexo no lugar. Se esse for seu caso, entenda do que você precisa e como suprir suas necessidades. Outros de nós podemos precisar começar a pedir aquilo de que precisamos. Alguns outros talvez tenham de aprender a dizer não. Alguns de nós ainda podemos estar tentando forçar o amor a voltar para uma relação fracassada, fingindo prazer sexual. Essa técnica não funciona. Sexo não é amor. Sexo é sexo. Não faz o amor existir se não existia antes. Sexo é uma forma de expressar o amor que já existe, pelo menos deveria.
Alguns de nós podemos ter desistido e resolvido que sexo não é tão importante assim. Eu acho que sexo é importante. Não é a coisa mais importante da vida, mas é uma parte importante da minha. E é isso aí, pessoal. Vamos ali nessa jornada do autoconhecimento e autocuidado. Valeu, parceiro.